Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a todos que estão conectados conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sábado 26 de agosto deste ano 2023. É para mim um privilégio e uma bênção poder saudá-los e enviar esta saudação muito especialmente lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, que se encontra em Soacha, Colômbia, lá com nosso irmão e amigo Ivan Sarmiento e todos os irmãos lá, reunidos dos diferentes lugares da Colômbia e de algum outro país. E também nos diferentes países onde hoje estão tendo também reunião, que são vários lugares. A todos que Deus os abençoe grandemente e que nesta ocasião Deus nos abra o entendimento e as Escrituras, e assim toda esta palavra seja encarnada em nossos corações. Nos diz em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21 nos diz: partindo ele de allí, assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ele escreve ali Eliseu. E escreve também manto. Então, deixando ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta. O que eu te fiz? O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. E passamos a segunda de Reis, capítulo 2, versículo 8, nos diz: então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Ou seja, Elias e Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E aí desenha uma estrela de Davi. E nesta outra Bíblia ele escreve Elias e um traço Cristo, ou seja, igual a Cristo. Eliseu, um traço a noiva de Cristo. E disse Eliseu, passa ao versículo, continua no versículo 9. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aí desenha uma estrela de Davi e escreve aí em cima Zacarias 4 e Apocalipse 11, versículo 3. Zacarias 4 e Apocalipse 11, versículo 3. Vejam o que representa essa dupla porção aí. As duas oliveiras que nos fala aí Zacarias 4 e em Apocalipse 11, são os ministérios de Moisés e Elias, que são essas duas oliveiras.
as duas testemunhas. E aqui, nesta outra Bíblia, escreve dupla porção. Ele disse, coisa difícil pediste, desenha outra estrela de Davi ali ao lado. Se me vires quando for tomado de ti, agora vejam, essa estrela de Davi aí. São duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Isso tem um significado muito grande neste tempo final. Tem que estar juntos. Esses ministérios para fazer a obra correspondente a este tempo final, tanto para a igreja, como para os perdidos, como para as fatas, como para os perdidos e para o povo hebreu. Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com um cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, e desenhou outra estrela de Davi. Separou os dois porque um foi transposto e o outro ficou, mas com essa dupla porção. Podem sentar, por favor, os que estão em pé. Nos diz na mensagem nosso irmão William, intitulada A Trajetória de Elias, que foi pregada em 25 de maio de 1980 aqui em Caí, Porto Rico. Encontramos que Elias tinha o seu sucessor ao seu lado. Isso é uma coisa muito formosa, muito bonita. Quando uma pessoa quer partir e vê que seu tempo já chegou ao seu final, e pode ver que o trabalho e o ministério que teve nesta terra é importante e foi de benefício para o povo de Deus, e é um ministério na perfeita vontade de Deus, e Deus o respalda, poder ver quem seguirá depois dele na obra de Deus com esse mesmo tipo de espírito ministerial. Creio que poderiam se dar muito bem. Creio que poderiam entender se o sucessor se converte em servo de quem está ministrando. Se os dois tentam ao mesmo tempo de trabalhar na posição de profeta maior, terão problemas. Terão dois grupos e terão problemas entre um grupo e o outro. Eliseu se tornou, agora vejam como, no tempo que ele já estava por ir, vejam, aí estava se realizando um entrelace ali entre Elias e Eliseu. E assim, vejam, continuou o ministério de Eliseu, mas já com essa dupla porção em Eliseu, começa então esse trabalho ministerial, mas já não está Elias ali. Por quê? Vejam, nos diz ali que não se formaria então dois grupos e muitos ficariam com Elias e outros seguiriam Eliseu, mas haveria essa, vamos dizer, essa guerra. Teriam aí problemas, um grupo com o outro. Assim aconteceu com João, que os discípulos diziam a João, mas veja, aquele que tu batizaste agora batiza mais gente que tu. Vejam, ficam com ciúmes. E isso ocorreu ali também. Mas vejam como o ministério de Elias seguiu, e quando chegou o ponto de ir, então já Eliseu, com essa dupla porção do seu espírito, vejam como começa um ministério ali,
Mas já Elias não estava, Elias já não estava. E continua dizendo nosso irmão William, Eliseu veio, se tornou servo de Elias. Eliseu sabia quem era Elias. E Elias o tinha deixado tudo. E Eliseu tinha deixado tudo para se converter em servo de um profeta. Talvez para qualquer pessoa, olhando desde o ponto de vista humano, Eliseu tinha feito uma má escolha. Mas olhando desde o ponto de vista espiritual, Eliseu tinha tomado a maior eleição, feito a maior eleição que o ser humano pode fazer. Se colocar ao lado do profeta, do tempo em que vive. Segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Isso é a maior coisa que um homem pode fazer. Agora vejam como tudo isso que estava ocorrendo ali com Elias e Eliseu é tipo e figura do que neste tempo final estaria ocorrendo. Há uma semelhança em várias coisas aqui nisso que estamos lendo. Vejam quando eu terminava a escola do quarto ano. Isso foi em como 92, aí por maio, onde terminam as aulas aqui. Aí em maio, completando já 18 anos, tempo no qual também depois disso, vocês já sabem parte da história aí quando conversei com ele para ter algo mais sério com o Sarita, que aí ele me disse, vai se casar nessa data que eu vou estar nesses dias em Porto Rico, ou seja, colocou ali essa data. E depois, vocês já sabem já o resto, o que falamos, depois podemos aprofundar, falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Agora vejam, pela parte dos estudos, eu já tinha terminado aí o quarto ano, e esses últimos 3 anos de escola, pois no grau aqui nessa escola, pois era aqui é o high, o geral, onde são todas as matérias, são aulas. E nesta outra, que é a vocacional, pois aí tem uma opção de que a pessoa pode estudar uma profissão, um ofício. E já quando sai do quarto ano, pois sai com algo que aprendeu. Eu entrei na vocacional no 10º grau, assim. Aí entrei nessa escola porque dizia, bom, se eu entro nessa escola, tenho a vantagem de que posso continuar aprendendo um pouquinho mais o que eu gostava nesse tempo, e ainda mais, falando desse tempo, eu gostava muito, pois, do que era marcenaria e carpintaria e tudo isso, porque desde pequeno, pois, estava nesses trabalhos, junto ao meu pai, Humberto, e também, pois, tinham me dito que como a pessoa podia escolher se pegava a oficina pela manhã porque eram 4 horas ou pela tarde, pois eu preferia pegar a oficina à tarde porque davam também a oportunidade que no quarto ano, já nesse último ano, a pessoa podia fazer a prática em outro lugar. E como se estava realizando a construção aqui na Carpa, que era o auditório de metal, pois eu desejava pois sair da escola rapidinho e trocava de roupa aí, corria para, quer seja a pé ou bicicleta, ia ao projeto e ali trabalhava essas horas à tarde com os trabalhadores. Me colocavam de auxiliar a Israel Álvares como ajudante de carpinteiro. E aí ele brinca comigo, às vezes, Andrés, quando ele me via, o avental era maior e às vezes se molhava e arrastava com os pregos quando molhavam,
mas são histórias muito formosas e a pessoa recorda com muito carinho, assim, que ele faz com muito carinho quando fala assim dessa forma. E tinha as práticas no auditório, porque eu, pois, disse ao meu pai que iria pegar marcenaria. Eu disse sim, pois eu vi como a marcenaria, pois é a mesma linha e era um dos níveis, mesmo que também estava na parte de arquitetura. Desenho gráfico era essa oficina, mas eu preferi marcenaria. E entrei no grau 10, tive grau 10, já no grau 11, grau 10 quase tudo foi teoria, mas como o professor viu que eu tinha muita habilidade, assim como magro, aqui dizem esguio, e pegava os painéis de 4 pés de largura por 8 pés de comprimento, ou seja, uns 3 metros e algo de largura e de comprimento. São 8 pés. Um metro tem 3 pés, como 2 metros. Ou 1 metro e algo, como por 2 metros. Ou 1 metro e meio de comprimento, 4 por 8, e pegava o painel e colocava na máquina e eu mesmo cortava. E o professor, pois, como viu minha habilidade, pois ele me deixava para manejar os painéis, as chapas. Então, beijo e corta os painéis, as chapas. Então, já no grau 11, não era para a pessoa fazer a prática fora, mas como ele via que eu sabia e conhecia, pois me dizia, olha, tome a prática neste ano também. Do meio para baixo, me assina um documento que o seu pai está te dando a prática. E assim foi no grau 11, no grau 12 eu já pegava a aula pela manhã e à tarde eu ia com meu pai a trabalhar na construção. E depois disso, quando eu saí, aí em maio de 92, eu tinha a escolha de estudar engenharia ou arquitetura, porque eu saí com uma boa média da escola e qualquer universidade iria me aceitar. Eu teria tido uma boa carreira de engenheiro ou de arquiteto. E meu pai, me lembro que Júlio também me dizia que isso era uma decisão minha. E meu pai também, mesmo que ele desejava que eu ficasse com ele. E eu mesmo decidi ficar servindo na obra de Deus. Porque já desde muito pequeno, sempre estava atento, tanto meu pai, porque estava com ele trabalhando e tudo mais, sempre estava perto das conversas do nosso irmão William com Júlio e Humberto, e algum outro adulto que estava, sempre ficava os companheiros, meus companheiros brincando, e eu estava onde estava bem, estava metido entre eles, escutando, e sempre quando o irmão William terminava de pregar, eu pedia um dinheirinho à minha mãe para atravessar a estrada. Aqui era La Fruteira, um lugar que vendia frutas e verduras, e ali fazia um suco de laranja natural. E eu atravessava a estrada, comprava o suco e trazia ao irmão William, porque dizia, pregaste muito e deve ter sede. E eu lembro que dava o copo e olhava para cima, e quando ele tomava o copo, e ficava aí até que ele bebesse. E bebesse e tomava, e algumas vezes eu levava o copo e jogava fora, e às vezes ele mesmo ficava com o copo se restava algo, e depois, houve já uma afinidade aí. Não nesse momento, mas que desde muito antes, desde pequeno. E decidi ficar ao lado do mensageiro. Daí, pois, ocorreram muitas coisas que talvez depois possa ser feito talvez algum livro ou alguma resenha,
de tudo que ocorreu na minha infância e parte da juventude e todo o trajeto. Mas vejam como Deus vai guiando os passos dos seus escolhidos em cada era e em cada dispensação. E muitas vezes a pessoa diz, olha, mas eu não fiz isso, fiz o outro. Poderia ter feito tal coisa, vejam como ali, aparentemente Eliseu tomou uma má escolha e com isso não vamos dizer que não estudem os jovens, o melhor, têm que estudar e se preparar e ter uma boa carreira, quer seja ofício ou profissão, para que assim quando tiverem sua família, pois podem manter a sua família e assim cumprir com as responsabilidades que temos nessa terra. Por exemplo, tinha ocasiões onde perguntava ao irmão William, muitas vezes eu estava do lado e eu digo porque estava ali e escutei. Quando dizia, irmão William, eu saí do quarto ano, já vou ficar aqui trabalhando na obra, ou vou estar evangelizando, trabalhando na obra, na gráfica, ou vou estar fazendo isso ou outro. Mas tenho isso que eu gosto, porque ele perguntava, o que você gostaria de estudar? E a pessoa tal coisa. Ele sempre dizia, estude. Mas é que isso é uma carreira de tantos anos, não importa, estude. E todas as vezes que eu escutei isso dizer às pessoas, agora, hoje em dia, são pessoas profissionais que tiveram e agarraram essa palavra do profeta e estudaram e agora são bons profissionais e nisso que estudaram. Um exemplo é o próprio Luiz Jorge. Vejam, ele também, ele disse estude e ele já conhece, ele mesmo poderia dizer como foi. E também assim inúmeras pessoas que estudaram e são agora grandes profissionais. Vem? Se requer que todos os jovens, até onde possam, certamente, estudem e se preparem. E se façam ter uma boa carreira, um bom ofício ou profissão. Agora vejam aqui no caso de Eliseu, já sendo um instrumento que Deus estaria usando, tudo Deus estava guiando, e mesmo que ele não sabia, mas era Deus atuando em tudo, operando em tudo. Vejam, diz, mas olhando desde o ponto de vista espiritual, Eliseu tinha tomado a eleição, a escolha mais importante que o ser humano pode fazer, se colocar ao lado do profeta do tempo em que vive, segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Isso é a maior coisa que um homem pode fazer. Eliseu não estava interessado em ter um ministério, mas respaldar o ministério de Elias. Eliseu seguramente não sabia o que Deus tinha para ele. Assim mesmo foi que ocorreu. Mas Elias sim sabia. O profeta anterior sim sabia. Sempre o irmão William sabia. Mas ele não revelava, não dava a conhecer, porque Deus estava em todo o assunto. E Deus estava escondendo um grande mistério que estaria depois no último dia sendo aberto à igreja do Senhor, à igreja noiva, porque ao redor do conhecimento que traz a revelação que contém os 7 trovões, que daria à igreja noiva a fé de rapto. Sem esse conhecimento, a igreja noiva não seria raptada. Porque, diz o irmão Branham no livro dos selos, que os trovões dariam a fé de rapto. Que no conteúdo dos trovões era que a igreja noiva estaria se preparando para a
A translação, a palavra que estava buscando. Isso está na página 128 do livro dos selos. Diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, a grande fé de rapto. E na página também 134. Vamos ver aqui. A 212, corrijo la 212. Corrijo 212. Diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento ali. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. E aí é que desenha a pedra angular. E as eras e as enumera de 1 a 7, e depois na era da pedra angular escreve 8. E aí é que escreve os trovões. E escreve também o avivamento da noiva. E escreve o 8º. O estremecimento. E aqui mesmo tem um papelzinho que colou um post-it onde ele escreve o 8º avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E desenha uma pedra angular e as eras e as enumera até o 7 e na pedra angular desenha o 8. E na página 104 nos diz embaixo 104 e 105 já ao final aí, ao fim da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nessa noite para mostrar a vocês, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram se terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar, aparelhar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem são escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Do rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Agora vejam, ele diz que o que tem, diz com o que temos agora, não poderíamos subir, ou seja, não teria essa fé de rapto. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Aqui embaixo escreve os trovões, fé de rapto. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Fé, escreve ele em cima, fé, nos 7 trovões da fé de rapto. E aí, no escrito, onde ele diz que Enoque tinha essa fé de rapto. Agora vejam como aqui diz, Eliseu seguramente não sabia o que Deus tinha para ele, mas Elias sim sabia. O profeta anterior sim sabia. Eliseu foi fiel em tudo. E quando chegou o tempo para Elias partir, não explica a Bíblia como Elias soube, mas Eliseu soube que Elias ia partir. Na mensagem liderança, na página 41 e 42, nos diz 41 embaixo, diz, ali houve outros que fizeram a mesma coisa, vejam, a Enoque. Ele caminhou com Deus por 500 anos e então teve um testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Deus o tinha verificado e disse, não há necessidade de que você morra, somente suba para o teu lar nessa tarde. E ele subiu. Escreve Enoque, traço, os escolhidos. E Elias, depois de repreender as mulheres de cabelo curto e todas essas coisas, como ele fez em seu dia, Jezabéis com pintura, depois de ficar
tão cheio disso e ter feito tudo o que podia, e todos aqueles sacerdotes zombando dele, e tudo mais, certo dia ele desceu ao rio, e justamente do outro lado do rio estavam os cavalos presos no arbusto, e um carro de fogo e cavalos de fogo. Ele caminhou diretamente e lançou ao próximo profeta que o seguiria, e se foi ao céu. Ele aceitou a liderança, a orientação da vida eterna, porque era Cristo que estava em Elias. E ele escreve ali Elias e seu rapto. Eliseu continua o ministério. Porque era Cristo quem estava em Elias. Sim, Senhor, o que foi isso? Segue-me. Assim que você tem que escolher seu líder. Vocês têm que escolher, amigos. Olhem a Bíblia, que é o espelho através do qual Deus olha. E vejam onde estão nessa noite. Desenha a pedra angular e a parte de baixo das eras. E ele escreve ali, a Bíblia é igual. O espelho cristal através do qual Deus olha. Agora vejam aqui o que continua dizendo o irmão William. Como Deus fez para fazer saber que Elias iria já nesse dia? Não explica a Bíblia, mas diz a Bíblia que Eliseu disse, eu sei, de alguma maneira soube. A coisa foi que soube. E quando soube, fez como devia fazer, reticências. Se Eliseu ia ser o sucessor de Elias para receber a dupla porção, tinha que ver Elias quando se fosse. Então, de alguma maneira, Deus fez para que Eliseu soubesse. Agora, ele, nessa ocasião, o momento quando ele nos mandou chamar, recordo, creio que foi Dorcas Soto, uma de suas filhas que me chamou, e estava do lado aí na casa do lado, e depois corroboramos bem, verificamos vendo se bem me recordo, foi a pessoa que ele mandou chamar, e depois, certamente, a todos que estavam ali depois. E quando eu entrei, ela me disse, olha, ele está se despedindo, ou vai se despedir. Me disse que te chamasse algo assim, e vai se despedir. E está se despedindo, ou seja, vai se despedir de todos nós. Agora vejam como algo assim teve que ter acontecido com Eliseu. De alguma forma ele soube. Vejam aqui. Essa forma sim, simples, do comum, através de uma de suas filhas. Aí soube que ele ia ir. Depois, as demais filhas e ao Dr. Luiz Jorge também, o chamou e também ali ele disse que iria, porque ele sabia. Vejam, vamos ver se encontramos, tem uma parte na mensagem o selo de Páscoa, ele colocou ali, na página 31, vejam, ou recordem, somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Sim, somos sua noiva. A morte não atrapalhará de nenhuma maneira esse poder vivificador. E se os vermes da pele destruam esse corpo, ainda na minha carne verei Deus. Glória a Deus. Levantado. Não quero dizer reticências. Que esperança para um homem velho como eu. Sabendo que vejo meu tempo final tão perto. Em 56 anos, vejam. Em 56 anos, diz o irmão Branham,
quando tinha 56 anos ali, 56 anos ali, isso foi pregado em 10 de abril, ou seja, que ele já sabia que iria e que já depois foi confirmado na mensagem sobre as asas de uma pomba branca pregado em novembro, quando diz, agora que me curas, agora me levarás. E nosso irmão William sabia também que iria. Vejam ao final do seu ministério, que também durou 56 anos, desde 1963 até 2019, 56 anos durou esse ministério, pelo qual, vejam, quando ele regressa, em 2017, que já lhe foi dito que já seus dias terminariam na terra. E para não entrar nos detalhes, depois podemos ter mais tempo para todas essas coisas que ocorreram nesse mês de junho de 2017. Mas vejam, ele depois nos diz que ele não desejava se apresentar sozinho. Isso está na página 10 e 11 do livro que fizemos por amor aos escolhidos. E diz, no mês de junho, deixe-me ver um pouquinho antes. É para mim uma bênção grande dizer que estamos vivendo no fim do tempo e que temos que estar preparados para receber a fé para ser transformados, a qual está no cumprimento da visão da carpa. Onde é que está? A fé para ser transformados no cumprimento da visão da carpa. E aí, nesse momento, ainda a carpa não estava em função. Não estava operando. E já está nos dizendo aí nesse momento que a fé para ser transformados está no cumprimento da visão da carpa. Chamada a terceira etapa, onde virá, ou seja, se virá a fé de rapto, pois é que não tinha sido dada ainda. Onde virá a fé para ser transformados e raptados, levados à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos em um tempo muito importante. No mês de junho, Deus já tinha me dito que tinha chegado o tempo de partir, mas por amor aos escolhidos, pedi mais tempo para estar com vocês, porque se eu fosse sozinho, vocês ficariam passando pela tribulação. Portanto, pedi mais tempo ao Senhor e me foi concedido mais tempo para estar com vocês. O caso é que já tinha que partir, mas como a Ezequias foram acrescentados 15 anos ao rei de Judá, a mim me foi acrescentado mais tempo para ficar com vocês, até ter a fé para serem transformados e poder serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. Nunca desejei me apresentar sozinho lá, mas com todos vocês, na presença do Senhor, para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam que ele ainda não tinha se apresentado ali, porque a ceia das bodas do Cordeiro não ocorreu. Portanto, o trabalho correspondente que está realizando, note que na sexta dimensão é onde essa voz está mostrando todas as coisas que estavam ocorrendo ali quando o nosso irmão Branham foi, porque isso já foi nesse tempo já que estava o irmão Branham lá, e foi uma das ocasiões onde Deus permitiu ao irmão Branham visitar a sexta dimensão. E vejam que também ele mostra, numa das ocasiões, esse anjo lhe mostra o que estava ocorrendo no cumprimento de uma atividade que estava realizando um ministério, que o ministério estava realizando, no qual estava se cumprindo ali o terceiro puxão.
ou puxada, onde não era como a primeira e segunda etapa, que era tudo publicamente. Mas o melhor era algo secreto e ele não entendia porque ali dentro. E o anjo começa a mostrar tudo o que estava ocorrendo ali. E vejam que a primeira e segunda etapa cumpriu no tempo do irmão Branham, em inglês. E vejam como também isso é um ângulo, o qual há pouco tempo lemos ou falamos as diferentes etapas que também se dividiram quanto a tempo, onde cada uma dessas etapas, quando terminou, algo estava ocorrendo e começando uma nova etapa. E começando a outra e terminando, e depois começando a outra e terminando. Porque recordem que o sétimo selo é como um foguete, o que estivemos falando ontem também. E é comparado também e cumprido como foi a primeira vinda do Senhor. Teve um começo e um final. Agora vejam vocês que ele, quando diz que nunca desejei me apresentar sozinho lá, mas com todos vocês na presença do Senhor, para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que me foi concedido mais tempo, até chegar a completar o trabalho que corresponde a este tempo final. E o trabalho muito importante que foi realizado e que está sendo realizado é para o cumprimento da visão da carpa, onde a igreja noiva estaria recebendo essa fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados. Mas esse trabalho tinha que estar se realizando no meio da igreja e a igreja noiva ter no meio dela o título de propriedade. Sem o título de propriedade, não poderia vir a restauração, não poderia vir a reclamação, e não poderiam os filhos de Deus receberem a fé para serem transformados e raptados. Tem que estar o título de propriedade na terra, e tem que estar e ser levado no coração de um homem. A arca, como diz na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, não é para estar sendo levada nos ombros ou sobre bois, não. E depois podem buscar, exatamente como o irmão Branham falou, tem que estar contida no coração de um homem. Vamos ver se podemos, eu não tinha aqui, mas vamos ver se podemos conseguir rapidinho essa parte aqui na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade, que isso deve estar em nas últimas páginas. Vejam na página 83 embaixo, e Cristo é nossa arca, a palavra. Eles querem sua denominação. Ele escreve a arca é igual Cristo. Ele não pode, notem, não pode ser levada sobre carros novos denominacionais. Sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação, quando é para estar contida e vir no coração de um profeta. E ele escreve aí, Apocalipse 10, do 1 ao 11. E na página 85 também, aí nos diz embaixo, notem, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ou seja, Antigo Testamento, escreve o irmão William. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ou ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho.
Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vem? Essa é a arca, a palavra de Deus. Agora vejam como tem esse título de propriedade. Não pode haver ressurreição, nem transformação, nem rapto. Se requer o título de propriedade no meio da igreja do Senhor. Agora vejam como ele ali, onde estávamos lendo, que ele nos dizia, onde estávamos falando dessa parte que ele nos dizia aqui, estava se despedindo, que tinha que ir, e aqui vemos como Eliseu, ele talvez não sabia o porquê, mas sim conhecia e sabia, de alguma maneira diz. Então, de alguma maneira, Deus fez para que Eliseu soubesse. De alguma maneira, disseram, olha, Elias irá. Agora continua dizendo que é o que vamos ler. Agora continua dizendo, os filhos dos profetas também sabiam que Elias iria. Assim que Deus teve que ter dito, ou o profeta Elias teve que ter dito, eu já estou para ir. Que isso foi o que ocorreu ali, e de todos os ministros e de todos os filhos no Evangelho do nosso irmão William Souto Santiago, somente a um, isso sem contar os demais que estavam ali, mas falando de um ministério. Vejam, somente a um disse que iria. E vejam, assim foi com Eliseu, diz, eu já estou para ir. Assim que Eliseu estava muito na expectativa, já que Eliseu era o filho espiritual na palavra, na mensagem de Elias, o filho de Elias espiritualmente falando. Isso como as palavras que gravei naquela ocasião, onde ele se expressou, faz pouco tempo colocamos, talvez neste estudo podem colocar essas palavras aí, entre parênteses, onde ele falou algo assim também. Agora vejam, o filho de Elias, na palavra, na mensagem era Eliseu. Mesmo que havia muitos filhos dos profetas que seguiam a mensagem de Elias, o filho sobre o qual o ministério de Elias repousaria era Eliseu. Vejam, havia muitos que seguiam a mensagem de Elias, mas somente um era quem repousaria o ministério de Elias. Agora vejam na mensagem a religião de Jezabel. Nos diz na página 26 dessa mensagem diz: o que aconteceu? Ele ficou ali até que a fome tinha passado, vivendo com essa mulher, essa igreja, que o recebeu. E creu na sua palavra. E desenhou uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E a manteve viva. Manteve a igreja viva pela palavra do Senhor. Porque ele disse, assim diz o Senhor. Agora não temos tempo para mostrar o resto da história. Vocês sabem como ele teve que se enfrentar com uma declaração forçada de Baal. Ele o fará um desses dias, não se preocupe. Quando ele sair pisando forte desse deserto, observe o que tomará lugar. E ele escreve aí, deserto. O que aconteceu? Depois, quando o bom e fiel Elias, o profeta, um verdadeiro servo de Deus, veio ao final do seu caminho. Diz o quarto ministério de Elias, Deus lhe disse, um dia disse, Elias, tu pregaste suficiente agora, tu batalhaste contra Jezabel e toda a sua pintura e tudo até que teve suficiente disto. Disse, vem abaixo ao Jordão. E aqui ele vai. Desceu ao Jordão. Ali o velho arroio lodoso de lá, essa água fria e gelada, como todo homem que tem que se encarar
o Jordão à morte. Mas quando este grande servo de Deus caminhou ao Jordão abaixo, e seu filho caminhando ao seu lado, viu no Evangelho. Oh, sim, ele era seu filho. Meu pai, carro de Israel e sua gente a cavalo. Quando ele e seu filho caminharam braço a braço até o Jordão, ele estava vigiando seu pai ir naquela manhã. Quando ele desceu ao Jordão, ele alcançou ao redor e tomou aquele manto de poder dos seus ombros e disse: morte, tu não podes fazer nada. E ele feriu o Jordão. Afaste-se, abre-te, vou te cruzar nessa manhã. O que aconteceu? Ela se moveu para trás e secou como pó. O que estava fazendo o velho profeta? Ele estava olhando através do Jordão. Ele sabia que havia um carro esperando lá com os cavalos. Ele ia para sua casa. Sua obra tinha terminado. Seu filho no Evangelho estava tomando o seu lugar. E ele escreve o cruzar do Jordão é igual à morte. E ele escreve também Eliseu é igual, filho de Elias no Evangelho. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Nosso irmão William diz: Elias queria Eliseu como se Eliseu fosse um filho dele. Assim que se davam como pai e filho. E assim também ele se tratava comigo e eu com ele. E nos tratávamos com respeito. E como também se tratava um pai a um filho e um filho a um pai. Eliseu, sabendo que Elias ia e sabendo que ia nesse dia, para Eliseu era uma coisa muito dura, difícil. Para Eliseu era um momento tão duro, tão difícil. Tão difícil saber que Elias se ia nesse dia. E todos os filhos dos profetas diziam: sabes que Deus tirará sobre ti Elias, o teu Senhor? Sabes que Elias se vai hoje? Uma coisa é dizer que Elias se vai, e outra coisa é saber que Elias se vai. E depois, quando Eliseu soube, ou quando eles diziam, era esse mesmo dia. Assim que Eliseu estava durante todo esse dia passando um momento de muita tristeza, de muita expectativa, sabendo que seu pai espiritual na palavra, na mensagem, o deixaria. Ou seja, se iria. Agora vejam que e no tempo em que ele estava já indo, nesses dias depois de dizer que iria, que se estava despedindo para toda a família e para mim, eram momentos muito difíceis. Porque talvez nesse momento não entendíamos claramente o porquê. Agora vejam que assim aconteceu também no tempo de Jesus, nessa parte do ministério de Jesus. Ele não sabia que ele era o Messias ungido. Messias significa ungido. Uma pessoa com o Espírito de Deus, ou seja, ungido com o Espírito de Deus para fazer uma obra, um trabalho, e quando é enviado para cumprir uma obra messiânica, pois é uma das obras maiores. Agora vejam como na mensagem A Palavra Verdadeira, pregado em 26 de novembro de 2011, ele ali diz: antes
Isso foi em Villahermosa, México. Antes dessa terceira guerra mundial que será na grande tribulação, algo vai acontecer. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter um ministério de tantos anos, pois antes disso tem que nascer na terra e tem que crescer. Se o vai usar quando tiver 30 anos, pois tem que nascer 30 anos antes. E ao melhor, nem saiba que esse é um profeta, nem se saiba quem é, até que comece seu ministério. Como Jesus. Não se sabia que era o Messias, até que João batizou. Aí foi ungido como Messias, ungido, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Antes disso, era um jovem carpinteiro que lia as Escrituras no templo ou na sinagoga, que também falava sobre as coisas de Deus e que era muito fiel a Deus. Mas se tornou o Messias ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ao João Batista batizá-lo, daí em diante era o Cristo, o Messias. Agora vejam como Eliseu não compreendia, não entendia o porquê. Ele iria, mas Elias sim sabia, e Eliseu, como diz o irmão William aqui ali, não sabia, seguramente, o que Deus tinha para ele. Nesse tempo, não conhecíamos, não sabia o que Deus teria e cumpriria depois da partida do nosso irmão William. Para a família e para mim foi algo duro, difícil. E recordo quando nesse dia, domingo, 31 de março de 2019, começamos a atividade e mandei saudações da parte dele, até disse que ele estava nos vendo. E Deus nos ajudou e me ajudou a manter o temperamento até a terça-feira. E depois ali foi que se falou, na tarde, anoitecer da terça-feira. E depois se foi vendo, e Deus foi me abrindo o entendimento, foi me mostrando pelas Escrituras, e tudo foi a cada vez mais e mais claro, e conseguimos, depois dessa tarde, falar sem nos derrubar, porque verdadeiramente era algo muito duro, muito difícil. Que ele tenha ido para Eliseu foi também muito duro, muito difícil. A ida de seu pai espiritual. Mas vejam, tinha que ser assim. Para que a dupla porção de Elias viesse sobre Eliseu. E vejam o que nos diz no livro de Citações, página 69, o parágrafo 597, diz: E como Elias foi para baixo no Jordão um dia, e o golpeou com Eliseu, e se afastou para trás, e ele cruzou ao outro lado, ele veio de regresso, e ele escreve: segundo Elias é igual a Eliseu, com uma dupla porção, uma porção dupla. E quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, ele escreve Eliseu, traço, Moisés e Elias, o Espírito Santo.
Ou seja, escreve Eliseu, traço, Moisés e Elias, vírgula, o Espírito Santo. Nós temos uma porção. Vamos nos deter aqui um momentinho, porque vejam, coloca Eliseu como Moisés e Elias, ou seja, é o ministério de Moisés e Elias, e coloca o Espírito Santo. E já que ali tocamos, ou citamos uma página e não lemos, que é a página 134 do Livro dos Selos, nos diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele neste tempo final está sendo revelado, manifestado no meio da sua igreja para realizar a obra de reclamação. É o Eliseu. É o cumprimento dos ministérios de Moisés e Elias no meio da igreja. É o Espírito Santo no meio da igreja para dar assim a fé, para ser transformados e raptados. Porque a noiva está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. E quando nós golpearmos ao Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viemos para trás com as duas ressurreições físicas. E nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. E aí desenha uma pedra angular. Vejam que, de momento, Eliseu não sabia, não conhecia, ou seja, não sabia o que Deus tinha para ele. O melhor, estava triste porque iria seu pai espiritual. Mas Deus já tudo isso tinha em seu programa, e para poder vir essa dupla porção sobre Eliseu tinha que ser tirado do meio de Eliseu a Elias. Ou seja, Deus tinha que levá-lo. É como o testamento. E o testamento é, neste caso, podemos dizer o título de propriedade. Agora vejam algo na página 7a, parágrafo 71, aí nos fala, o irmão Branham diz, no outro dia eu estava especulando, o que vai acontecer, Senhor? Esse quadro tem que estremecer o mundo inteiro, e nem sequer um jornal publicou. Quando George Lacy, o chefe do FBI, me deu aquela fotografia, me disse, Sr. Branham, algum dia essa fotografia será vendida nas prateleiras de lojas de bazar, mas não enquanto você viver. Isso sempre ficou gravado comigo. Por quê? Eu disse, por que, Senhor? Ele disse, o testamento não está vigente até que o testador está morto. E desenha uma estrela de Davi. E ele escreve em cima, o testamento não está vigente até que o testador morre. Vejam que tipo de natureza humana. Mas eles a reconheceram, Joana d'Arc, depois que ela tinha ido. Agora, você pode fazer que 2 vezes 2 seja igual a 4? Você está buscando algo. Pode ser que eu não volte a estar sobre este púlpito outra vez. Vocês estão buscando algo que está passando pelo seu lado e vocês não reconhecem. Depois que tiver ido, então, eles tomarão isso e dirão, bom, por que aconteceu isto? Onde foi este avivamento? Quando aconteceu isto? Então estará muito longe. Vejam. Tudo que nos mostra ali, mas isso já podemos tomar outro estudo do que
significa tudo isso que estamos lendo aí. Mas vejam, tinha que Eliseu ir para vir essa dupla porção. E vejam como o título de propriedade, como vem no meio da igreja, e ele o traz e o deixa na terra em um homem, mas diz que o coma. E depois não vemos mais o anjo. Mas já o título de propriedade o trouxe e está no meio da sua igreja e está produzindo tudo na noiva, nos escolhidos, que estão sendo preparados neste tempo final, para serem assim preparados para o rapto, para obter a fé de rapto, a qual já estão recebendo todos os escolhidos de Deus, as virgens prudentes, o qual a terceira etapa estaria sendo impactada neles. E já está sendo. E já, muito em breve, estará impactando também as virgens fátuas. A esse mundo denominacional. Recordem que ele disse, quando este mundo denominacional, vamos buscar para ler aqui, já para ir terminando, página 10A do livro de citações, parágrafo 99, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora começa a receber essa mensagem, e desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, ou seja, que é na pedra angular, na dispensação do reino, em que esse mundo denominacional começa a receber essa mensagem. Essa é exatamente a hora da sua vinda. Quando elas foram, as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite em suas lâmpadas. E quando vieram bater a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi. Quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto. Elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Ou seja, nenhuma organização poderá entrar no rapto. Elas não terão oportunidade no momento em que a mensagem estiver em circulação. A igreja terá ido. E ele escreve ali, quando o mundo denominacional começar a receber a mensagem. Mateus 25, 10 ao 13. E escreve também. As prudentes está cortado ali. E as fátuas e o rapto. Bom, vimos assim, nessa pequena conversa, este evento ali de Elias e Eliseu. E como também neste tempo, esteve ocorrendo algo no meio da igreja, do qual estivemos falando assim por cima, mas já com o que falamos, podemos ver como Deus esteve atuando nesse tempo e o porquê Elias tinha que ir para que viesse uma dupla porção sobre Eliseu, consequentemente sobre a igreja noiva. Eliseu é igual. Filho de Elias no Evangelho. Esse é o tema que podemos colocar nessa conversa dessa ocasião. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite estar contigo aí e participando contigo nessa importante reunião que estão realizando, como levas nos dias que se reúnem assim com os ministros e assim, tendo este formoso companheirismo uns com os outros ao redor da palavra, ao redor da fé de rapto. Foi para mim uma grande honra e privilégio poder saudar a todos lá em Soacha, Colômbia, e em todos os lugares onde estão reunidos, e os que estão depois, mais adiante, escutando e lendo essa conferência ou essa
conversa intitulada Eliseu é igual, filho de Elias no Evangelho. Que Deus abençoe grandemente, ore muito pela mensagem de amanhã e o tema de amanhã, para que Deus continue nos abrindo entendimento e muita palavra se encarne em nossas almas e continue assim produzindo essa grande fé de translação. Que Deus os abençoe e os guarde e os cuide de todos.